Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Olha, num dia qualquer deste ano, da graça de 2023, eu li uma postagem de um amigo na qual defendia a liberdade de expressão e o direito de expressão, referindo-se a simpatizantes da direita e a conservadores em geral, de forma bastante depreciativa, ridicularizando até, em todos os parágrafos do texto, os pensamentos e as ideias desse grupo. No final da leitura, eu fiquei pensando na ideia de pensamento único ou pensamento hegemônico, e em sua característica mais evidente, que é a impaciência e muitas vezes a intolerância com o contraditório, com o diferente. E apenas por isso, eu achei conveniente dedicar um episódio, ainda que rápido, do nosso podcast a este assunto. A ideia aqui é mesmo a de fornecer uma visão geral sobre o conceito de hegemonia, trazendo aqui, de forma pouco pretensiosa, as ideias do teórico que mais influenciou o pensamento crítico nos últimos anos, o comunista Antônio Gramsci. Gramsci era um revolucionário convicto que trabalhou por aquilo que chamava de uma nova sociedade, propondo um projeto de construção original no qual atuavam em conjunto elementos culturais, intelectuais e morais. Bem, esses elementos são o núcleo do que ele chamou de uma relação pedagógica, mas havia elementos de organização, de comando e de ação, que são elementos próprios das forças políticas, cuja interação constitui a base de uma relação hegemônica. Ele afirmava que qualquer projeto hegemônico será pedagógico, e qualquer projeto pedagógico será hegemônico. Olha, quando falamos em hegemonia, estamos falando da capacidade de direção cultural ou ideológica de uma classe específica sobre o conjunto da sociedade. E assim, é uma relação de dominação entre dirigentes e dirigidos, que devem formar um grupo orgânico e coeso que vai atuar em torno de princípios e necessidades que são defendidas por uma classe dominante. Nesse caso, se toda relação pedagógica é hegemônica, então a educação só tem sentido se estiver integrada ao processo de transformação da sociedade, de forma a contribuir no processo de incorporação de novos grupos e indivíduos ao processo hegemônico. Observe que o pensamento hegemônico é um fenômeno complexo que atravessa diversas esferas da nossa sociedade. Ele se refere a uma predominância de ideias, valores e crenças que são amplamente aceitos e difundidos como sendo os mais legítimos, que acabam influenciando, desse jeito, as políticas, as instituições e até mesmo o comportamento individual. Embora o pensamento hegemônico possa oferecer uma certa estabilidade e coesão social, é importante que se analise criticamente os seus efeitos e as suas implicações. Uma das principais críticas que eu faço ao pensamento hegemônico é que ele tende a marginalizar e a silenciar qualquer perspectiva alternativa e mesmo vozes dissidentes. Ao estabelecer um conjunto dominante de ideias e valores, o pensamento hegemônico cria uma hierarquia de conhecimento no qual algumas visões são privilegiadas em detrimento de outras. Veja que isso pode resultar na exclusão de grupos marginalizados, como minorias étnicas, culturais, de gênero e socioeconômicas, perpetuando desse jeito desigualdades e injustiças que muitos de nós consideram históricas. Além disso, o pensamento hegemônico muitas vezes reforça o interesse da elite e das estruturas de poder já existentes. Ele acaba sempre servindo como uma ferramenta de controle social, legitimando as desigualdades e a concentração de poder nas mãos de bem poucos. Essa hegemonia ideológica pode dificultar a transformação social e a busca por alternativas mais justas e igualitárias. Outra crítica que eu faço ao pensamento hegemônico é a sua tendência de promover uma visão única e simplista da realidade. Ao impor um conjunto de ideias dominantes, ele pode suprimir a diversidade de perspectivas e limitar a criatividade e a inovação. Olha, o pensamento crítico e a capacidade de questionar e de desafiar as ideias estabelecidas são coisas essenciais para o progresso social e intelectual, mas que podem ser sufocados em um ambiente hegemonicamente controlado. Portanto, parece fundamental reconhecer a existência do pensamento hegemônico e buscar promover a diversidade de vozes e perspectivas. Nós devemos estar abertos ao diálogo e à contestação das ideias dominantes, buscando constantemente desafiar e expandir o nosso conhecimento. Eu acredito que somente assim será possível criar uma sociedade mais inclusiva, mais justa e mais democrática.
na qual todas as vozes sejam valorizadas e, principalmente, respeitadas. Pense nisso.